Na terceira e última parte do nosso estudo sobre os biomas brasileiros, vamos falar um pouco sobre o Pantanal, a zona costeira e os ecossistemas aquáticos. O Pantanal é um bioma de formação mista no Brasil. Ele é formado por ambientes de formação aberta, como os campos, e esse bioma ocupa cerca de 2% do território brasileiro, estando localizado totalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e é a maior planície de inundação contínua já conhecida em todo o mundo. Então, apesar de ser relativamente pequeno, de ocupar apenas 2/3 do nosso território, uma das características marcantes é que o Pantanal é a maior planície de inundação contínua de todo o mundo, o que faz com que ele seja bastante procurado por turistas estrangeiros. Além disso, esse é o bioma com a menor extensão territorial do país. No entanto, é o menos afetado, pois mantém ainda mais de 80% da sua cobertura vegetal original. Ou seja, ele é o mais preservado, apesar de pequeno em comparação com os demais. Ele é considerado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, um patrimônio natural mundial. Além disso, a criação de gados e o turismo são importantes atividades econômicas dessa região. O clima no Pantanal é tropical. Normalmente é quente e úmido no verão e mais frio no inverno, porém permanece úmido devido à evapotranspiração relacionada à água, que fica acumulada no solo nos períodos de cheia. Nesse bioma, a água é um elemento que regula a vida, visto que a maior parte da planície alagável do mundo é constituída por esse elemento, a água. Nos meses de chuva, em geral de outubro a março, ocorrem as enchentes, e o volume dos rios que corta a região aumentam consideravelmente. Assim, as planícies que são pouco inclinadas retêm as águas e não conseguem absorvê-las devido ao seu volume, o que ocasiona grandes inundações. Então, é uma região tipicamente de inundações. Ocorre uma abundância de chuvas, e não ocorre a retenção e absorção de água o suficiente para evitar as inundações. Dessa forma, formam-se baías, lagoas, brejos e pântanos que ficam ligados por meio do curso dos rios. Então ocorre a formação de regiões alagadas sazonalmente, dependendo da época do ano, como vocês estão vendo na imagem aqui. A vegetação no Pantanal não é homogênea. O que significa isso? Ela varia bastante. Nas partes mais baixas, ela é predominantemente formada por gramíneas, uma vegetação mais rala, mais baixa. E na região de altura média, predomina a vegetação típica do cerrado, como árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Nas partes de altitudes maiores, a vegetação é semelhante à da caatinga e o clima é árido e seco. Então vejam bem, ela possui, o Pantanal possui uma vegetação bastante diversificada, bastante variada, dependendo da localização, dependendo das condições em que ela está localizada. Se for nas partes mais baixas, ela tende a ser mais baixa, constituída por gramíneas. Já na região de altura média, é uma vegetação típica de cerrado, de porte médio. E também de plantas rasteiras e arbustos. Já nas áreas mais elevadas, de maiores altitudes, a vegetação tende a ser semelhante à da caatinga, com um clima mais árido e seco. É uma região quente, e ao mesmo tempo úmida. Em outros biomas brasileiros existem muitas espécies ameaçadas de extinção que vivem na região do Pantanal, como a ave tuiuiu, símbolo do bioma. Esse bioma abriga mais de 2.000 espécies de fauna e flora,
conforme está na figura 6.28, alguns números sobre a biodiversidade do Pantanal. Então temos aqui o tuiuiu, que é uma árvore típica e símbolo, né, deste bioma do Pantanal. Então vejamos, né, na região já foram catalogadas 132 espécies de mamíferos, 85 espécies de répteis, 463 espécies de aves, 35 espécies de anfíbios, 263 espécies de peixes e mais de 1000 espécies vegetais. O tuiuiu é a ave símbolo do Pantanal. No entanto, existem muitas outras aves nesse bioma, como araras, papagaios, falcões, garças. Entre os mamíferos podemos citar a onça parda, a onça pintada, que também ocorre nesse bioma, a capivara, o macaco prego, entre outros. Entre os répteis, os mais conhecidos do Pantanal são os jacarés, além de diferentes espécies de cobras, como jararacas, sucuris e as jiboias. As sucuris, né, ou anacondas, inclusive estão entre as maiores serpentes do mundo. Elas crescem bastante, né, e podem chegar a vários metros de comprimento, apesar de não serem venenosas. Então temos aqui um quadro que mostra, em resumo, né, a biodiversidade do Pantanal. Depois vocês leiam com calma. Temos as araras, que, né, são típicas do Pantanal, a onça pintada, que também ocorre no Pantanal, e os jacarés. Lembrando que os jacarés são diferentes de crocodilos e de gaviaus. Os jacarés, né, eles têm características distintas, né, dessas outras espécies crocodilianas. Agora um exercício de leitura que vocês devem fazer, né? Vocês vão ler esse texto que fala sobre as características do Pantanal e as ações antrópicas, né, que ele vem sofrendo no decorrer das décadas devido às ações humanas, né? Então, apesar de ser exuberante, né, conforme o texto diz, é um bioma que vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela agropecuária, já que eles estão utilizando aquelas terras, né, para pastagem, o que acaba comprometendo a biodiversidade local. Então leiam com atenção, tá? Porque é importante esse texto. Vamos falar um pouco agora sobre a zona costeira. A zona costeira do Brasil é todo o território terrestre que se estende por mais de 8.500 quilômetros e contempla 17 estados do país. Além disso, essa zona inclui a faixa marítima formada por mar territorial. O Brasil possui uma das maiores zonas costeiras do mundo, entre o Amapá e o Rio Grande do Sul. Os sistemas ambientais da zona costeira do Brasil são bastante diversos. Eles são formados por águas quentes no norte e nordeste e por águas frias no sul e sudeste, o que auxilia vários ecossistemas, como recifes de corais, manguezais, restingas, dunas, lagoas, estuários, costões rochosos em que vivem muitas espécies de fauna e flora. Então observem que existem vários ecossistemas na zona costeira do país. É uma região muito ampla que abrange grande parte do litoral, né, do nosso país. Entre esses ecossistemas destacam-se os manguezais, que são hábitats de corais, recifes e espécies tanto marinhas quanto de água doce. Eles são encontrados ao longo do litoral brasileiro e considerados, então, ecossistemas de transição entre os biomas terrestres e marinhos. Podem marcar isso aqui, porque isso aqui é uma definição importante dos mangues, ou manguezais. Os mangues, eles estão na interface entre a água doce e salgada, e são verdadeiros berçários, né, de várias espécies de peixes, crustáceos. Eu posso exemplificar, né, a ocorrência de mangues no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, né, no litoral do Rio de Janeiro.
Eu já tive a oportunidade de conhecer várias praias desse município e lá é muito comum a presença de mangues. Uma das características dos mangues são as raízes aéreas. Observem aqui que as raízes crescem para cima. Isso é chamado de pneumatóforos, né? Vocês podem até pesquisar um pouco mais sobre essa característica de raízes aéreas. Como os mangues são pobres em oxigênio, as raízes são adaptadas a crescerem para o alto, né? Para captarem o oxigênio do meio ambiente e assim manterem a vida, né, da espécie vegetal. Então é bem interessante, né, uma vez que os mangues são pobres em oxigênio. Também é comum percebermos, né, um cheiro bastante desagradável em regiões de mangue. Mas apesar de tudo, apesar de ser pobre em oxigênio, é uma região onde peixes de origem marinha se reproduzem. É um berçário, né? Por isso é proibida a pesca, né, em regiões de mangue. A restinga é formada por uma vegetação que sofre influência direta do mar, ou seja, ela fica exposta à alta salinidade do solo e à água salgada. É aquela vegetação que encontramos nas praias, né, na beira da praia. Ela é composta por plantas rasteiras nas proximidades das praias e por arbustos, que são árvores de pequeno porte, e bromélias nas regiões mais afastadas da praia. As áreas de restingas formam ecossistemas diversos que variam de acordo com a biodiversidade de cada região. Posso citar também como exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a restinga de Marambaia, que é bastante famosa. Mas em qualquer praia é muito comum encontrarmos esse tipo de vegetação. É um ecossistema à parte, como vocês estão vendo aqui. O costão rochoso é um ecossistema composto de rochas que está localizado em uma região de transição entre os ambientes terrestre e aquático. Os seres vivos desse ecossistema comumente vivem associados aos costões e a estabilidade deles depende do impacto do batimento das ondas e do tipo de rocha. Nos costões pode-se observar a zonação, que são faixas de organismos que são estabelecidos de acordo com a resistência que cada espécie apresenta à mudança do nível de água no decorrer do dia e da temperatura. Nesse ecossistema encontramos espécies variadas de algas, esponjas, cracas, ostras e corais. Então essa zonação ocorre em razão da resistência dessas espécies ao impacto das ondas. Temos também o fenômeno das marés, né, das marés altas e baixas, que é controlado pela gravidade da Lua, né? Curiosamente, a força gravitacional da Lua somada do Sol acaba gerando as marés, né, se exigem as marés altas, enquanto que quando ocorre a formação de um ângulo reto, né, entre o Sol, a Lua e a Terra, nós temos as marés baixas ou de quadratura. Então, a resistência desses organismos que estão fixos, estão presos nos costões rochosos, que habitam os costões rochosos, ao impacto das ondas, determina a zonação nesses ecossistemas, nesse tipo de ambiente. Então, é muito comum encontrarmos crustáceos, né, esponjas marinhas, algas, ostras, corais. Vai depender muito da praia, né, do ecossistema marinho de que estamos tratando. Finalmente chegamos aos ecossistemas aquáticos propriamente ditos. Quando fiz faculdade, eu estudei uma matéria específica
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é Biologia Aquática, e que me interessou muito. É bem interessante esse assunto. Os ecossistemas aquáticos de água salgada são formados pelos mares e oceanos. Os dulcícolas são formados por água sem correnteza, como os lagos e as lagoas, ou seja, são ecossistemas de água doce. E também pelos rios, que são cursos d'água em movimento, ou seja, possuem correnteza. Já os oceanos ocupam aproximadamente 70% da superfície terrestre, por isso são ambientes terrestres de maior extensão. Eu até brinco, né? O planeta Terra deveria chamar-se, na verdade, planeta Água, porque a maior parte da Terra, do nosso planeta, é constituído por água. 70% da superfície terrestre são constituídos por água salgada, inclusive. Apenas 30% correspondem às áreas continentais. Nos oceanos, fatores abióticos, que são aqueles fatores que não têm vida, né, como luz, temperatura, calor, né, energia, sofrem variações menores quando são comparados ao ambiente terrestre. Então, os fatores abióticos, né, nos oceanos, eles são menos sensíveis às variações se comparados ao que acontece na Terra, em ambientes terrestres. Os fatores abióticos de maior influência são a luminosidade, né, que é a disponibilidade de luz. E qual a fonte de luz? O Sol. A temperatura, a salinidade, ou seja, a disponibilidade de sais que estão presentes nas rochas, são dissolvidos na água, a disponibilidade de nutrientes, as correntes e as marés. Os oceanos podem ser divididos em zonas de acordo com a penetração de luz, em zona fótica e zona afótica. A zona fótica é aquela iluminada pela luz, possui algas que realizam fotossíntese e diversas espécies de animais. O limite inferior dessa zona varia de acordo com a turbidez da água, de forma que quanto menor a turbidez da água, maior será o limite inferior da zona fótica. A zona fótica localiza-se abaixo da zona fótica e é aquela em que ocorre a ausência total de luz. Lá não penetra a luz do Sol, nas profundidades dos oceanos. Algumas espécies são adaptadas para viver com a ausência de luz e podem ser encontrados nessa região. São os peixes, né, das zonas abissais, que eu mostrei a vocês em nossas primeiras aulas, né, desse módulo. São peixes, né, com características bem monstruosas, né, bem diferentes mesmo dos peixes que observamos na zona fótica dos oceanos, que é aquela área iluminada pela luz, em que ocorre a fotossíntese, que é a produção de oxigênio e nutrientes pelas algas fotossintetizantes. Lembrando que a maior parte do oxigênio disponível na Terra, né, que está em uma concentração de cerca de 21% da atmosfera, ocorre, né, essa produção nos oceanos, através das algas e das cianobactérias. Evidentemente, né, que as plantas, as árvores, as vegetações terrestres também contribuem com a produção de oxigênio, mas a grande parte, de fato, ocorre nos oceanos. Então, não é a Amazônia o pulmão da Terra, como se dizia nas publicações dos anos 80 e 90, e sim os oceanos. Eles sim são os verdadeiros pulmões do mundo, né? Porque neles concentram-se as algas e as cianobactérias, que são organismos fotossintetizantes. Lembrando também que é importante conceituarmos turbidez. Turbidez, né, é a falta de transparência da água, né? Turbidez, túrbido, é o contrário daquela água
cristalina, daquela água transparente. Turbidez é uma água mais suja, né? Mais fosca. Então temos aqui, né, a beleza, né, dos ecossistemas aquáticos da Terra. Aqui temos a correnteza de um rio, que são ecossistemas de água doce, dulcícolas, né? Enquanto aqui temos o esplendor, né, a exuberância das formas de vida que existem nos oceanos. São formas multifacetadas, coloridas, né, de grande exuberância e beleza. E aqui temos também um lago. É importante dizer, né, que a América do Sul, diferentemente da América do Norte, é pobre em lagos. Temos alguns lagos na América do Sul, como o Lago Titicaca, no Peru, né? Temos também algumas regiões de importância. E alguns países andinos, né, também existe uma grande variedade de lagos. São os lagos andinos. Como acontece no Chile, né, nas paisagens diversificadas do Chile. É um país que eu já tive a oportunidade de visitar, mas eu fiz o roteiro da neve, né, das montanhas, da Cordilheira dos Andes, e não tive a oportunidade de conhecer os lagos andinos. Talvez futuramente, né, eu possa voltar nesse país e conhecer essas regiões exuberantes, né? Mas a América do Sul em si é pobre em lagos, e o Brasil também é um país pobre nesse tipo de paisagem, diferentemente do que acontece na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, né? De acordo com o modo de vida, as comunidades e ecossistemas aquáticos podem ser classificadas em plâncton. Seus organismos vivem suspensos na água, mas embora possam se movimentar, não conseguem vencer a correnteza. Eles são representados pelo fitoplâncton, que são as algas fotossintetizantes, e pelos zooplâncton, que são organismos não fotossintetizantes. Então, esses organismos vivem suspensos na água. São até capazes de se movimentar, mas eles são levados pela correnteza. Eles não conseguem vencer a força da correnteza. Temos os organismos, o nécton, né, que é composto pelos organismos aquáticos capazes de se deslocar e vencer a força da correnteza. Eles vivem na coluna d'água e podem ser exemplificados pelos peixes, baleias e golfins. Então, peixes, baleias e golfins são organismos nectônicos, porque eles conseguem nadar contra a correnteza das águas. Lembrando, né, que baleias e golfins não são peixes, e sim mamíferos adaptados ao meio aquático durante processos evolutivos complexos que se processaram em milhões de anos. E por fim, vale dizer, né, nós temos também o bento. Nesse grupo encontramos organismos que vivem associados ao substrato durante a maior parte do tempo. Ou seja, eles vivem presos no fundo, né, no fundo dos oceanos, né? Algumas espécies são sésseis, ou seja, vivem fixadas às rochas ou enterradas na areia, enquanto outras são vágeis, ou seja, se deslocam sobre o fundo do oceano. Entre os exemplos de seres que formam bento, encontramos os mexilhões e as estrelas do mar. Então, bentos são aqueles organismos que têm muita relação com o fundo dos oceanos. Alguns são capazes de se locomover, de se mover no fundo dos oceanos, enquanto outros vivem fixados em rochas ou enterrados na areia. Então, aqui definimos os principais ecossistemas que podem ser encontrados em nosso país e também os ecossistemas aquáticos, né? Porque eles têm uma grande relevância, né? E podem ser divididos didaticamente nessas regiões
e nessas categorias que acabamos de descrever. Espero que tenham gostado das aulas, né, sobre os biomas brasileiros. Espero que tenham extraído o máximo proveito de nossas explicações, de nossas explanações. E se vocês tiverem alguma dúvida, é importante que vocês entrem em contato para que eu possa auxiliá-los. Agora é com vocês. Vocês devem fazer as atividades relacionadas a este capítulo, né, a estes temas. Em breve eu corrigirei essas atividades com vocês e daremos continuidade a nossos estudos de ciência. Então, até ao próximo tema.